Opa, fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Esse assunto de hoje foi um dos assuntos mais comentados essa semana e não é à toa, tá? Henry Cavill supostamente se juntou ao universo cinematográfico da Marvel. Então quando a gente começa a acompanhar ali alguns perfis no Twitter, né, em questão de vazamento, essa notícia aquece demais o nosso hype. E saber que o cara já foi o Superman, né, o Garrett ali em The Witch pela Netflix, e também já chegou até a ser o Sherlock Holmes, faz a gente se afeiçoar ao ator tanto quanto ao personagem. Então ele já tem um nome de peso ali, certo? E saber que ele era da DC e agora anunciado, né, que ele se juntou ao MCU realmente é uma grande notícia. Ainda mais onde muitos dizem que ele foi mal aproveitado na sua antiga casa. Então não é só eu, mas muitos estão super animados com essa nova parceria, Henry Cavill e MCU. Então após a notícia vem um grande destaque, já que ele se juntou ao MCU, que papel ele vai assumir, onde ele mesmo já assumiu que não quer pegar o manto de ninguém. Como ele tem um certo peso, eu creio sim que vão ouvir ele e vão dar um papel inédito, como Capitão Grã-Bretanha ou então como o tema desse vídeo, como Ciclope. Após o Inside relatar que o Henry Cavill se juntou ao MCU, começou muitas especulações. Ele poderia ser o Capitão Grã-Bretanha, porque o perfil dele lembra demais um padrão de um super-herói ali dos quadrinhos. Além do mais, ele é britânico, e também o próprio Cavill falou em entrevista que já viu as artes conceituais dele do Capitão Grã-Bretanha ali nas redes sociais, e disse que iria sim interpretar esse personagem do MCU se a oportunidade aparecesse. Então vem a outra especulação, né? Essa especulação ela veio mais forte essa semana, que seria que o Cavill iria sim interpretar Ciclope, o líder Scott Summers dos X-Men no MCU. Cara, poderia ser ótimo, porque combinaria perfeitamente com ele. Que assim como o Superman, ele tem uma presença muito forte, o personagem também tem muito destaque em muitas histórias ali dos X-Men, tá? Como líder é excepcional. Depois de Homem de Ferro, a busca do novo rosto da Marvel tem sido levantado direto. Isso pode ser uma grande oportunidade, então a questão é quem será o personagem principal do MCU atualmente. Antes a gente tinha o Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor até ganhou alguns filmes ali solo. E agora os X-Men vão chegar no MCU com tudo. X-Men não flui sem líder, tá? Então certo sim seria ter um líder. Então poderia sim ser o Henry Cavill. Ele vai interpretar o Ciclope. Então agora eu vou falar os fatos do porquê eu creio sim que vai ser ele que vai interpretar o Ciclope. Referente ao que eu coletei nesses últimos dias. O Inside foi de onde saiu essa informação, referente ao Henry Cavill estar no MCU. E uma resposta lá no Twitter que basicamente afirmava que o Henry Cavill seria o Doutor Destino. Lá ele fala que foi oferecido uma coisa pra ele, só que ele aceitou outra coisa, né? Então eu creio que o Doutor Destino não seria muito legal pra ele, já que o Doutor Destino não vive sem aquela máscara. E pra um ator de peso, outro papel viria bem melhor. Então começamos a especular o Capitão Grã-Bretanha, né? Porque ele já demonstrou alguns interesses por esse personagem. E isso até que faz sentido, já que ele tem muita afeição por ele. Então lá no Minha Hora de Brilhar, que é o perfil lá no Instagram que faz alguns vazamentos, disse, né? Ele afirmou que a maioria dos palpites estão errados, já que 99% ali era o Capitão Grã-Bretanha. Então eu creio sim que esse não é o papel que ele citou, nem Doutor Destino e nem Capitão Grã-Bretanha. Lá no Minha Hora de Brilhar, que é o perfil que eu disse pra vocês que a gente acompanha algumas novidades, disse o seguinte: na verdade que pena, alguns de vocês adivinharam certo e não havia muitos, mas havia alguns que estavam adivinhando correto, tá? Então o papel que eu creio sim que ele aceitou é o do Ciclope, porque sabemos que o Doutor Destino não vai ser, tá? Então sabemos também que não vai ser o Capitão Grã-Bretanha. É por isso que o Ciclope se encaixa bem mais aqui nesse contexto. E outra coisa também, e essa base se reforça mais ainda após os últimos anúncios e lançamentos da Marvel, já que a Marvel mudou totalmente os planos referente ao X-Men. E esse plano mudou agora para a nova saga que tá chegando, a saga do multiverso. A saga já foi anunciada há muito tempo, né? Não sei se vocês lembram que a primeira ideia era trazer os primeiros atores ali como o Ciclope e o Pietro, né? Mas essa ideia de trazer os originais iriam vir agora em Deadpool 3. E o restante dos personagens iriam vir ali em Vingadores Guerra Secreta. Exemplo de atores que poderiam ter vindo, né? Que seria o Tobey Maguire, Andrew Garfield e o antigo Ciclope, né? O James. E também até a Holly lá, a antiga Tempestade. Aí, cara, ia ser muito legal se ela voltasse, eu não vou mentir pra você. A ideia seria trazer os atores do universo Fox, mas o plano mudou, já que teve, né? Não sei se vocês vão adivinhar, teve o problema lá de acusação com Jason Major. Depois dele ser condenado, tudo virou de cabeça pra baixo, né? Ficou um buraco ali e ele precisava ser tampado. Então depois da demissão do Jonathan, né? Já que ele foi demitido, o Projeto Kang ele foi meio que descartado, né? Até segunda ordem, lá o The Hollywood Reporter já soltou que a Marvel pode sim desfazer do personagem. Depois dele ser demitido ali, o Projeto Kang meio que foi descartado, né? Até segunda ordem. O próprio The Hollywood, ele soltou que a Marvel pode sim se desfazer do personagem. E entre Kang e X-Men, cara, X-Men ganha de lavada, não tem nem pra onde. Ainda mais depois da apresentação ali inicial de Kang, é quase que inquestionável que a galera vai apoiar e vai subir o hype ali referente a X-Men. Então Alex do PRZ ali do Circo Cosmo, essa galera, eles têm um histórico muito bom pra questão de vazamento, tá? Vocês quiserem podem acompanhar isso lá no Twitter. Ele disse que o Kang não vai embora, mas também não vai ter mais interações. Então o que isso significa? Simplesmente oportunidades, meu amigo, oportunidade de preencher esse vazio que o Kang
vai deixar. Então quem toma frente nesse vazio aí que o Kang vai deixar é a equipe dos X-Men. E pra melhorar tudo, vem o anúncio de Henry Cavill como novo líder de X-Men, minha amiga. Aí o hype vai lá em cima. Então não é à toa que tá sendo comentado demais. A galera tá muito animada pra ver o Henry Cavill como Ciclope. E esse vai ser o ponto alto aqui de 2024, pode apostar. Iniciou ali no fim de Loki, veio o trailer de Deadpool e Wolverine. Pra melhorar, veio o trailer de X-Men 97 e também veio o projeto ali com um elenco novo de Quarteto Fantástico. Nossa, tá bom demais. Cara, a Marvel, querendo ou não, apesar de alguns erros que eles cometeram, eles sabem muito bem como deixar o hype alto. E é por isso que trazer o X-Men um pouco mais cedo não seria de tão ruim, né? Então a gente ouve falar há um bom tempo, né, que a Marvel tem sim o projeto do X-Men, só que no tempo que eles falaram, se eu não me engano, o nome era Os Mutantes, né? E era tal que viria antes do Guerra Secreta de Vingadores. Então, se isso realmente acontecer no novo filme de X-Men e ele vier antes de Guerra Secreta de Vingadores com Henry Cavill, cara, vai ser bom demais. Então, agora sim, as coisas começam a fazer mais sentido, né? Se você parar pra pensar, porque assim, poder trazer os atores mais antigos, os novos, e os novos sendo, tipo assim, como fosse uma nova variante. Cara, com certeza isso faria eu ir pro cinema 2 vezes sem nem pensar, tá? Então já preparava a galera pro pós-Guerra Secreta, onde os X-Men entrariam já ali como peça principal de todo o enredo junto com o Quarteto Fantástico. Já pensou, mano? Que coisa maravilhosa. Se você ficou até aqui, você já sabe, né? Deixa aquele comentário pra melhorar o algoritmo e apoiar esse vídeo, tá? Deixa o like e comenta aqui pra gente o que você tá achando do Henry Cavill como Ciclope. E aí, meu jovem, onde o Cavill entra nos X-Men? Porque o X-Men precisa de um líder. E qual é o melhor líder dos X-Men? Fora o Professor Xavier, é o próprio Ciclope. Porque do Kevin Feige a gente não pode esperar nada, ainda mais agora ele sendo presidente da Marvel, né? E outra coisa também, tem um relato muito forte que no filme do Quarteto Fantástico, o Richard e a Storm já estão casados, né? Então bem que poderia trazer os dois filhos deles e um sendo o Cable. Eu gosto mais do Cable. Então, pessoal, a gente já teve ali o Professor Xavier como líder dos X-Men, já teve o Wolverine aí como peça principal dos X-Men, então bem que eles poderiam sim repetir o primeira classe ali dos X-Men com o Ciclope sendo líder, tá? Mas o Ciclope sendo o Henry Cavill. Agora já imagina se o Ciclope ele tá ali no centro como líder, assim como foi o Wolverine nesses últimos filmes, né? Que teve um destaque enorme. Já que no X-Men 97 a gente tem ali finalmente o Ciclope como líder dos X-Men. Então poderia sim o Henry Cavill interpretar Ciclope nos cinemas. Cara, e ninguém discorda que o visual do Henry Cavill fica perfeito pra Ciclope, tá? Eu creio sim que até o Henry Cavill deve estar vendo essas fanáticas que a galera tá fazendo dele. Porque se vinha sucesso, meu amigo, nesse novo filme agora dos X-Men, pode ter certeza que eles vão adaptar uma história ali do Força Fênix e isso ninguém duvida. Então é isso tudo que me leva a crer que Henry Cavill vai interpretar Ciclope, tá bom? Então se todos esses relatos forem verdadeiros, tudo aponta para isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo até aqui. Deixa um like, comenta e se inscreve caso você não seja inscrito. E a gente tá tentando trazer vídeo a cada 2 dias, né? Porque demora um pouquinho para fazer o roteiro, demora um pouquinho para editar e demora um pouquinho para lançar. Então obrigado por ter ficado até aqui e tamo junto.